a aproximação binomial. A aproximação binomial é quando você tem um experimento de Bernoulli sendo repetido uma quantidade fixa de vezes. Não é? O experimento de Bernoulli é aquele que você repete, que você faz, né, o experimento, e ele tem dois resultados complementares apenas, né? Ou, como a gente colocou na nossa nomenclatura, um resultado positivo e o contrário dele, que seria o resultado negativo. Ok? Então, seriam essas duas possibilidades. Você repete N vezes, e aí você tem a distribuição, que é dada por isso aqui, que é, se você quer K resultados positivos, não é? Então você pode substituir, dada a probabilidade, dada a quantidade de vezes que o experimento é repetido, não é? Você pode aí checar, né, essa distribuição. Então, em que situações você vai utilizar, né? Então, por exemplo, a gente colocou lá na fábrica de lâmpadas, né? Então, você faz teste de controle de qualidade em lotes de 40 lâmpadas. Você testa uma por uma, e aí a variável aleatória associada é a quantidade de lâmpadas boas, ou, né, a quantidade de lâmpadas defeituosas que você tem. Então, o que seria a função de distribuição de probabilidade de Poisson? Seria, né? Ela tem vida própria, tá? Existe uma série de situações que a gente vai utilizar a função de distribuição de Poisson por ela mesma, que ela é a melhor descrição possível, ok? Mas aqui a gente está vendo como uma aproximação para a função binomial. Então seria exatamente a mesma situação. Você tem uma repetição de experimentos de Bernoulli, ou seja, ou dá o resultado positivo ou o contrário desse resultado positivo, só que a gente utiliza isso como uma aproximação. Para quando o valor de N é muito grande, por exemplo, você vai testar 10 milhões de lâmpadas ou coisa parecida, né? Então você tem isso daqui, ó, exponencial de menos lambda, multiplicado por lambda elevado a k, dividido por k fatorial. E o lambda, que é o valor médio disso daqui, né? A média, que é, né, um parâmetro que a gente vai ver mais lá para frente, chamamos também valor esperado, né? Ele é a multiplicação da quantidade de execuções do experimento pela probabilidade do resultado positivo, né? Então é uma situação que você pode utilizar quando você tem, né, algo que seria possivelmente resolvido por uma binomial, mas você tem um valor de N muito grande, de tal maneira que calcular isso daqui pode ser complicado. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo bastante bacana, né? Que é exatamente aquilo que a gente pode resolver através da distribuição de Poisson. Então eu vou pedir para vocês resolverem das duas maneiras, tanto pela binomial quanto pela de Poisson, para ver a discrepância entre as duas. A gente vai ver que apareceu uma coisa lá na quinta ou sexta casa decimal, ok? Para esse exemplo específico. Para outros exemplos vai ser alguma coisa diferente. Então vamos considerar o seguinte. Suponha que em uma determinada semana $10 milhões de jogos simples da Mega Sena tenham sido feitos. Então, qual a probabilidade de existir exatamente um vencedor? Então, para você resolver isso daqui, né, você precisa fazer três coisas, tá? Dá para resolver pela binomial, dá para resolver pela Poisson. Você tem que descobrir o que é o valor do N, você tem que descobrir o que é o valor do K, você tem que descobrir o que é o valor do P. O valor do P nós calculamos
em exercícios mais lá atrás, né? Então calculem, não, consultem esse exercício para saber o valor P, identifiquem o que é o N e o que é o K, e aí substituam, né? Substituam aqui e façam o cálculo. Vamos ver aí, né? Em que situação vocês chegam. Veja, né? Quando a gente tem um problema como esse, a gente está trabalhando com variáveis aleatórias, então a gente sabe qual a distribuição que a gente vai utilizar. A gente não precisa raciocinar muito a respeito do problema, né? Torna a coisa mais sistemática, mais mecânica. E aqui a gente está fazendo, bom, é uma coisa que tem uma quantidade limitada de experimentos, é muito grande, mas é uma quantidade limitada de experimentos. Né? Quando a gente tem uma quantidade limitada de experimentos de Bernoulli, né? A gente vai utilizar a binomial, tá? Vai ser sempre a binomial. O que a gente precisa descobrir para utilizar? O que é o N, o que é o K, se a gente quiser descobrir para um K específico, e o que é o P. Ok? Quando a binomial está trabalhando com um valor de N muito grande, a gente pode aproximar pela Poisson, que foi, né, a premissa que a gente começou aqui. A gente precisa saber só duas coisas aqui, né? A gente precisa saber o que é o K, né? Se for necessário, se a gente não quiser deixar em função de K, eu preciso descobrir o que é o lambda. O lambda ele é sempre dado pelo produto de N por P, então a gente precisa saber o que é o N e o que é o P. Então vamos começar identificando aí, primeiro, o que é o N, o que é o P e o que é o K. Ok? O que é o N nesse problema? Não. Oi? Para uma das representações N, P e K vão ser os mesmos valores independente do... As mesmas coisas, né? A gente está aqui, apesar de ser aproximação, né? A gente vai calcular com essa fórmula e com essa fórmula exatamente a mesma coisa. São duas aproximações diferentes. Né? Na verdade, isso aqui te dá um valor exato, isso daqui te dá uma aproximação. Okay? Mas a gente vai calcular exatamente a mesma coisa. Então, os dados são os mesmos. Então, o N é a mesma coisa, o K é a mesma coisa e o P é a mesma coisa neste exercício. Ok? Então, a gente precisa descobrir o que é. O que é o N? Independente daquele exercício, para uma distribuição binomial ou para distribuição de Poisson, o que é o N? Qual é o conceito, a definição do N bem aí? Quantidade de experimentos. A quantidade de experimentos. A quantidade de vezes que o experimento está sendo repetido, tá? Então, o N é sempre isso daí. A quantidade de vezes que você vai repetir o experimento. Agora, naquele problema ali, quantas vezes o experimento está sendo repetido? 10 milhões, né? Nós temos 10 milhões de jogos, cada um dos jogos é um experimento, né? Então, o nosso N aqui é 10 milhões. Conceitualmente, independente do problema, o que é o K nessa distribuição? Eles têm exatamente o mesmo significado, né? O que é o valor de K bem aí? A gente está num experimento de Bernoulli, né? Cada uma das realizações, cada uma das N realizações aqui, ou cada uma das 10 milhões de realizações ali, a gente tem dois resultados possíveis, né? Um resultado positivo e o contrário desse resultado positivo, que é o resultado negativo, obviamente. Né? Então, o K está relacionado com isso. O que é o K? K é o número de resultados positivos que você está buscando dentro dessas N realizações. Então, você realiza 10 milhões de vezes, mas você está buscando um valor específico, né? Muitas vezes, a gente quer só deixar indicado para um K qualquer. Nesse caso aqui, a gente tem um K específico. Um número específico de resultados positivos. Qual é o valor de K para esse problema? 1, né? Vamos saber, existindo exatamente um único vencedor. E o que falta aqui? A probabilidade desse evento positivo que a gente está procurando. Né? A probabilidade de um sujeito ganhar na Mega Sena. Ou a probabilidade de um jogo ser sorteado. Qual é a probabilidade do jogo ser sorteado quando a gente está falando na Mega Sena? Vamos lembrar? Só para gente lembrar qual é o conceito, né? Quando você vai calcular a probabilidade associada a algum evento, né? Um evento A, qualquer que seja, você vai sempre, ou pelo menos né, seu primeiro instinto, né? É ir fazer isso daqui, ó.
número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos locais. Esse N aqui não é o mesmo de lá, né? Vamos mudar então. Vou colocar um N maiúsculo aqui, que é para a gente não confundir. Número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos locais. Né? Então, o número de eventos favoráveis que a gente está trabalhando aqui é 1 para um jogo específico, né? Só tem um resultado favorável. Certo? Que é exatamente aquela sequência de 6 números. E o que é o número de resultados possíveis? Quais são todos os possíveis resultados da Mega Sena? Quantos são? Aí você vai fazer isso, né? Você pode fazer pela enumeração. São 60 números sorteados em grupos de 6 e a ordem em que eles são sorteados não é importante. Então, é uma combinação dada por aquela fórmula ali, ó. 60 fatorial sobre 6 fatorial multiplicado por 60 menos 6, que é 54 fatorial. Lembrando, né? A gente expande o 60 aqui, ó. Fica 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial. Eu pago 54 fatorial porque eu cancelo 54 fatorial com 54 fatorial aqui embaixo. Aí eu fico com uma multiplicação aqui em cima, dividido pelo 6 fatorial. O resultado vai ser 50.063.860. Ok? Então, essa é a probabilidade associada a esse 50.063.860 embaixo do caso da Brasil. Apliquem agora as fórmulas e vão ver o que a gente encontra. Vamos fazer o cálculo, né? Eu vou escrever isso daqui em formato decimal, né? Porque fica bem mais fácil. É claro que aqui a gente vai ter que utilizar a notação científica, né? Eu acho que vai dar aí que alguma coisa vezes 10 a menos 8, né? Aproximadamente, ó, 2 vezes 10 a menos 8, a 1,99 vezes 10 a menos 8. Essa é uma probabilidade baixíssima, obviamente, né? Muito baixa. Ok? Para uma aproximação tal. Certo? Então, vamos primeiro calcular através da forma binomial, né? Seria aqui, ó, pela distribuição binomial, né? Pela distribuição binomial, a probabilidade de eu ter exatamente um vencedor, aqui vai aparecer um número feio, né, para a gente calcular, mas na verdade existe uma propriedade muito fácil para a gente aqui. Então você tem aqui, ó, 10 milhões, que é o valor do N, 1 a 1 na combinação, ok? Multiplicado pelo P elevado a K, então 2 vezes 10 a menos 8 elevado a 1, correto? E 1 menos isso aí, né? 1 menos 2 vezes 10 a menos 8 elevado a 10 milhões menos 1, né? Olha que coisa maravilhosa. 9.999.999. Você tem uma coisa assim, sua calculadora pode ser que ela não goste muito, né? Então você pode resolver por logaritmos, né? Tira o logaritmo disso daqui, ó. Logaritmo faz 1 menos 2 vezes 10 a menos 8, tira o logaritmo. Multiplica por 9.999.999 e aí exponencia o resultado. Mas provavelmente a sua calculadora, né? As calculadoras de hoje, elas conseguem lidar com esse problema tranquilamente.
Vamos fazer aqui passo a passo. De cabeça, qual é a combinação de 10 milhões 1 a 1? De quantas maneiras diferentes você pode distribuir 1 entre 10 milhões? 10 milhões de formas diferentes, né? Você poderia fazer isso daí direto pelo binomial, se você não soubesse da propriedade, né? Porque é simplesmente, né, substituir aqui, ó, 10 milhões divididos por 1 fatorial, 10 milhões fatorial, né? Dividido por 1 fatorial, 9 milhões, 999.999 fatorial. Você ia cancelar um monte de coisa e sobrar só 10 milhões, né? Aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 8 elevado à primeira potência. 2 vezes 10 a menos 8 elevado à primeira potência, 2 vezes 10 a menos 8. Aí ali vem, né, essa coisa bizarra para a gente calcular. Vamos ver aqui, né, quanto que dá. 0,999, aí a gente vai observar 9 e 0,8189. Né? É surpreendente, né? Que dê um número tão pequeno. Mas é o que acontece. E aí quando a gente multiplicar isso tudo aí, vamos fazer. Então, 2 vezes 10 menos 8. Tá. Zero vírgula 16358. Ou, né, uns 16,53, 16,54%. Ok? Então veja, né? A gente obteve isso aí. Coloquei até a quinta casa decimal. Vou colocar mais umas 2 casas decimais, né? Porque eu acho que o binomial, o Poisson vai dar uma coisa muito parecida. Então aqui aparece, ó, na verdade, 798 0, né? Aqui mais próximo de 7891 aproximadamente, né? Com 8 casas decimais, tá? Isso é porque a função de Poisson vai chegar muito perto. Vocês viram que a gente fez umas elucubrações meio complicadas aí, né? Temos um P muito pequeno, uma potência muito grande, né? A gente vai fazer pela distribuição de Poisson, a coisa fica muito mais tranquila. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com números mais racionais, né? Menos esotéricos. Primeira coisa que a gente vai ter que calcular vai ser o valor do lambda, né? Para jogar ali na expressão. O valor do lambda é simplesmente o n multiplicado pelo q. Então vamos fazer aqui, ó, lambda é igual a n multiplicado por p, ele vai ser 10 milhões multiplicado por 2 vezes 10 a menos 8, né? Aí que vai dar o quê? 2 vezes 10 a menos 2? Que é exatamente isso, né? Vamos ver. 0,1997 é 0,2, né? 0,2. Que aqui vai dar 1 vezes 10 a 7, 1 vezes 10 a menos 8, a 2 vezes 10 a menos 1. Então, colocando aqui, ó, um número mais preciso, que é o tipo da calculadora, mas se você quiser deixar 0,2, sem problema. Opa, é mais fácil trabalhar com isso daí, né? Bem mais fácil trabalhar dessa maneira. Ok? O valor do K é o mesmo, basta jogar naquela fórmula agora, que é sumir. Probabilidade de eu ter exatamente um único vencedor. Qual vai ser? Né? Exponencial de menos lambda, então exponencial de menos 0,1997, ou menos 0,2, se você fez a aproximação, não tem problema. Multiplicado por lambda elevado a k, então 0,1997 elevado a 1, porque o k é igual a 1, dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Então vamos fazer os cálculos aí, né? Vai ser bastante simples realizar esse cálculo.
0,1997 elevado à primeira potência é ele mesmo. Aqui a gente tem uma exponencial. Se me engano. E aí quando a gente multiplica, olha que coisa maravilhosa, ó, 0,163579 00. Na verdade 0,1, né? Então você tem ali, ó, um erro na sétima casa decimal, né? 163579, até aqui foi ok, né? Você tem um erro bem aqui, ó, 0,0000008, ou, né? 0,00008%, né? Absolutos, né? Então é uma aproximação bastante adequada, ok? Quando vocês tiverem um probleminha qualquer de binomial, é interessante ver, né, como é que você sai com uma equação. Às vezes vai dar uma aproximação boa, às vezes não. O que essa forma faz a um dado? Se a gente só tem os números exatos, os valores são... Isso é uma aproximação, ela não é exata. Mas por que na forma? Como? Por que na forma? Exponencial. Exponencial? Não entendi. É exponencial que faz o valor da aproximado. Não é exatamente a exponencial. Se você pegar aqui, ó, e for tentar calcular isso daqui com n tendendo a infinito, você vai chegar exatamente nessa fórmula aqui. Entendeu? Agora, isso só é válido, essa igualdade, né? Isso daqui só é igual a isso daqui quando n vai para infinito. Entendeu? Quando não é infinito, o que acontece? É uma aproximação apenas, é uma estimativa, tá? Então, quanto maior for o n, melhor é a estimativa, porque mais próximo do infinito você está. Se você tem um n pequeno, essa estimativa é ruim. Então, vamos falar algumas funções de densidade de probabilidade, que são, né, as funções relacionadas a variáveis contínuas. Falar exatamente de onde que vem essa aproximação, mas é um negócio meio complicado, eu acho que vocês vão estudar. Existe uma fórmula chamada fórmula de Taylor que diz o seguinte, ó, a exponencial de x você consegue escrever da seguinte maneira: x dividido por 1 fatorial mais x ao quadrado dividido por 2 fatorial mais x ao cubo dividido por 3 fatorial mais x à quarta dividido por 4 fatorial e assim por diante até o infinito. Se você leva isso aqui no infinito, essa igualdade aqui é exata. É exatamente o que acontece ali quando você leva o n para o infinito. Mas, se você não leva para o infinito, o que está acontecendo? Você está cortando essa soma, então você está desprezando termos. Então é só uma aproximação. Entendeu? Você tinha comentado isso daí, sistemas lineares. Isso. Sim. Bom, então vamos ver ali as funções de densidade e probabilidade. A função densidade e probabilidade existe, assim como no caso das funções de distribuição de probabilidade, existem as dezenas, tá? Provavelmente elas são mais estudadas do que as funções de distribuição de probabilidade, especialmente na nossa área, tá? Então a gente tem umas distribuições aí muito loucas que são utilizadas em situações específicas, tá? Então nós temos umas coisas assim chamadas de distribuição de Laplace. Distribuição não, perdão, densidade, né? Função densidade e probabilidade, ou a variável aleatória contínua de Laplace, de Gauss, de Rayleigh e mais um monte diferentes, ok?
E de repente aí, né, dependendo da situação que você está, o que você está estudando, você vai lidar com uma coisa completamente diferente, ok? Então aqui a gente vai, né, só para a gente poder compreender como funciona, né? Nós vamos ver algumas coisas para a gente estudar funções, densidade e probabilidade lá na próxima aula, tá? A gente vai falar a respeito de 3 delas que são mega importantes. Uma delas é tão complicada que a gente não tem ainda como lidar com ela de maneira adequada, tá? Que é a gaussiana. A gaussiana ela tem umas esquisitices que a gente precisa tomar cuidado. Mas as outras duas, elas são relativamente simples, ok? Então vamos começar pela mais básica delas, que é a uniforme, né? O que seria a função de densidade e probabilidade uniforme? Então vamos colocar aqui, função uniforme, ou distribuição uniforme, ou não. A melhor maneira de você descrever como funciona a função uniforme é: não importa em que ponto você está, né, em um intervalo de tamanho limitado, a densidade de probabilidade é sempre a mesma. A densidade de probabilidade no intervalo que vai de um valor até outro valor, de um valor A até um valor B, ela é constante. Tá? Isso significa o quê? Significa que a probabilidade associada a um intervalo, né, ela cresce proporcionalmente com o tamanho do intervalo. Vamos lembrar de uma coisa aqui, que talvez, né, seja bastante importante a gente falar. Quando a gente está lidando com uma função densidade de probabilidade, ou seja, com uma variável aleatória contínua, nós não temos probabilidade associada a um ponto específico. A gente tem uma densidade de probabilidade. Uma coisa que fosse, né, a densidade de uma barra de ferro. Você tem uma barra de ferro, eu gosto dessa analogia porque ela é bastante exata, né? Uma barra de ferro, você corta aqui, ó, não tem como você cortar uma fatia dessa barra de ferro que não tenha um comprimento, né? Você cortar ela aqui, você separa ela em duas, você não tem um pedaço aqui que você pode verificar qual que é a massa dela. Você tem que cortar uma fatia mesmo, né, que tenha aqui uma determinada largura. E aí, com base na densidade, no tamanho dessa fatia, você consegue descobrir qual que é o peso, né? O peso, a massa dessa fatia. É a mesma coisa com a probabilidade. Então, você não fala em probabilidade em um ponto específico. Você fala num intervalo que vai de um valor A até um valor B. Isso daí, né, é obtido fazendo o quê? A integral, né? A integral que é simplesmente o cálculo, né, da soma das densidades ao longo do tempo em espaços muito pequenos, né? Então é por isso que a gente obtém isso daqui. Ok? Então quando eu falo, no caso da densidade uniforme, significa que conforme você vai aumentando o tamanho do intervalo, né, você vai tendo uma probabilidade aumentando proporcionalmente. Ok? Então, se você limita essa função a um intervalo que vai de A até B, no intervalo de A até B você tem a probabilidade de 1, a probabilidade associada, ou a densidade de probabilidade associada, ela é dada por isso aqui. A probabilidade 1 sobre B menos A, né, se o X está entre A e B. E 0 caso contrário, né? Se a gente for traçar um gráfico, é normal, né? Aparecerem gráficos das funções de densidade de probabilidade. A gente teria aqui um A representando o início do intervalo, B representando o final do intervalo, e uma probabilidade, uma densidade de probabilidade constante tem ali. E a altura disso aqui, ó, 1 sobre B menos A. Tá? E a gente consegue justificar isso daí exatamente por conta dessa expressão aqui, né? Essa expressão aqui.
Lembrando, né? Quando você faz de menos infinito até infinito, essa integral tem que ser igual a 1. Então, o que ele está falando? Ele está falando que a área desse retângulo aqui tem que ser igual a 1, né? Esse retângulo tem base b menos a, e ele tem altura 1 sobre b menos a. Quando você multiplica b menos a por 1 sobre b menos a, o resultado dá igual a 1, que é a probabilidade total associada. Ok? Existe um exemplozinho bastante bacana para a gente lidar com, para a gente compreender como é que funciona a função de densidade e probabilidade, que é a roleta, né? A roleta. Como funciona a roleta? A roleta tem diversos modelos diferentes, né? Mas esse que eu estou pensando aqui seria aquela tipo, né, do Silvio Santos lá, né? Caça-palavras lá, que vai digitando as letras, digitando não, né? Chutando as letras e tudo mais. Aí você tem aqui uma coisa circular. Podemos conseguir supostamente circular, né? Tão circular quanto possível. E aí você tem um ponteiro aqui, ó. Não é exatamente assim que funciona lá, né, no Silvio Santos, mas é bem parecido com isso, né? Então, suponha que você tem aqui um ponteiro e você consegue, né, girar esse ponteiro aqui. Você dá um tapinha nele e ele começa a girar, né? Então, qual é a probabilidade dele cair em um determinado número, né? Dele dar um determinado resultado? A gente consegue visualizar isso muito facilmente se você tiver, né, uma divisão igual. Né? Bom, todos os resultados têm, né, uma probabilidade igual. Então, por exemplo, né, se você colocar aqui uma divisão, 8 divisões, né, 8 divisões de exatamente o mesmo tamanho, cada uma delas tem exatamente a mesma probabilidade associada. Vocês concordam comigo? É fácil você ver isso. Imagina esse ponteiro girando aí em torno desse eixo central, uma hora ele vai parar. Ele vai parar dentro de um desses intervalos. Correto? A probabilidade associada a cada um desses intervalos é exatamente a mesma. 1/8, né? Se você fizer as contas, fica muito fácil de você fazer. Se você, ao invés de dividir isso daí em 8 partes, como eu fiz aqui, tivesse dividido em 16, o que você teria? Uma probabilidade de 1 sobre 16. Tivesse dividido em 32 partes, 1 sobre 32, e assim por diante. Então dá para ver, né? Essa probabilidade ela é proporcional ao tamanho do intervalo que você está considerando. E se você fizesse alguma coisa assim, ó, se você pegasse um desses intervalos e você desse uma modificada, né? Fizesse com que ele fosse um pouquinho maior. Nesse caso aqui a gente apagou uma divisão daquelas, né? Mas qual vai ser a probabilidade associada a cada um deles? Ó, a probabilidade associada a esse 6 aqui vai ser 1/8 e a probabilidade associada a esse vai ser 1/4. Né? Compreenderam? Entenderam a ideia? Conforme você vai aumentando o tamanho do intervalo, vai aumentando na mesma proporção a probabilidade associada a ele. Eu dobrei o tamanho do intervalo, então a minha probabilidade dobrou também. Se eu triplicasse o tamanho do intervalo, a probabilidade teria triplicado também. Não é? Então a ideia é exatamente essa. Quando você dá um peteleco ali na roleta, né, no ponteiro da roleta, bom, você não colocou absolutamente nenhum motivo, nenhuma razão específica para ele ter uma probabilidade maior de parar em qualquer uma das posições, né? Então a probabilidade é dividida de maneira igual para cada um dos possíveis resultados. Eu não sei como é que funciona lá no negócio do Silvio Santos, né? Você tem ali, acho que umas 30 e cacetadas divisões, né? Eu não me surpreenderia se aquelas perde tudo, vai para casa, chora, desespera, né? Seja um pouquinho maior, né? Não o suficiente para quem está assistindo televisão notar, né? Mas suficiente para aumentar as probabilidades deles. Quando você pega as roletas de cassino, né? Elas também, elas por lei, lá a inspeção deve funcionar muito bem, quando tem muito dinheiro, né? A inspeção acaba funcionando muito bem. Então eles têm
36 possíveis números. Só que a banca tem que ganhar no final da noite, né? Então, ao invés de eles dividirem aquilo lá em 36 números, com probabilidades iguais para cada um deles, eles dividem em 38. Né? 38 números com probabilidades iguais, mas quando é 0, 0, 0, todo mundo perde, né? Quem ganha é a banca. Então, quando você pega o resultado, né, dá o seu número, você ganha 36 vezes o que você apostou, mas na maior parte das vezes, né? Você vai perder 38 vezes, né? Você joga, então você sai perdendo. Mas a ideia é, o que a gente fez para sair daqui e ir para lá? Ao invés da gente considerar aqui que eu tenho um número finito de intervalos, eu considero que eu tenho um monte de microintervalinhos aqui, né? Como se eu fatiasse isso aqui em infinitos intervalos. E aí, se eu quero saber de um ponto a outro qualquer, é só calcular a integral, né? Que vai dar a área embaixo dessa curva, né? Desse ponto até esse ponto. Ok? A gente fez um exemplo de variável aleatória contínua com um tiro ao alvo, né? Lá, quando a gente começou a falar em variável aleatória, a gente colocou um alvo e falou, olha, a probabilidade de eu acertar dentro do alvo, né, era uniforme, quer dizer, de eu acertar dentro do alvo era 1, né? Eu não errava nunca o alvo, mas dentro do alvo eu acertava aqui ou aqui com a mesma probabilidade, né? E aí a gente utilizou esse conceito para decidir com que probabilidade eu vou acertar a 5 centímetros de diâmetro do centro, né? 5 centímetros de distância do centro. É exatamente essa a ideia. Ok? Vamos falar aqui a respeito da função exponencial. Ou vamos falar da gaussiana. A exponencial a gente tem mais coisas para falar, se for o caso, a gente deixa para a próxima aula. A gaussiana, ela é uma péssima notícia, né? Por quê? Ela tem uma expressãozinha complicada, é difícil mexer com ela, tá? Para falar a verdade, ela não tem solução para uma série de problemas, só que provavelmente a distribuição gaussiana é a distribuição que melhor descreve qualquer tipo de situação que você não conhece muito bem, né? Qualquer tipo de evento que você não conheça muito bem. Por quê? Porque ela mostra uma concentração de probabilidades em torno de um ponto central. A expressão da variável aleatória gaussiana é essa daqui, ó, P minúsculo, né? P minúsculo. Ela é dada por isso daqui, ó. Não é isso aqui. 1 sobre raiz quadrada de 2 π multiplicado por sigma ao quadrado vezes a exponencial de menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então vamos tomar um tempo para a gente recuperar o fôlego, né? Porque isso daí provavelmente é a expressão mais assustadora que vocês já viram na vida de vocês, né? Tem uma porção de coisas esquisitas aqui, né? Esse sigma aqui, esse mi, né? Aí essa exponencial, bom, raiz quadrada de 2π não tem problema, uma constante, faz uma calculadora, a exponencial é exponencial, ok? Vamos ver exatamente o que é que ele está falando para a gente. Esses parâmetrozinhos que aparecem aqui, o mi e o sigma, eles são obtidos a partir de algum tipo de estatística, né? Quando você está fazendo um estudo, você consegue descobrir esse valor mi ou valor sigma. Ou se você descobre, né, que você está trabalhando com uma variável gaussiana, você tem como descobrir também rapidamente, através de uma série de técnicas, o que é o mi e o que é o sigma. O mi é simplesmente o valor médio. Ou seja, a média dessa variável aleatória. Suponha que você tenha um tipo de processo que seja gaussiano, né? Como que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí você tem diversas realizações dele, tá? E aí você calcula a média do resultado dessas realizações, você vai ter exatamente esse valor mi. E o que é o sigma ao quadrado? Quem sabe falar para mim?
é a variância, né? A variância é uma medida da distorção, né? Se você acerta muito o centro, né? O valor médio, né? Se você acerta bastante no centro, então a sua variância é pequena. Se você tem, né, uma variação muito grande, a sua variância é larga. Deixa eu mostrar aqui, né, o que é o gráfico dessa distribuição gaussiana, e aí depois a gente vai discutir em que situações pode encontrar. Vou tentar dar um exemplo aqui, né, que seja o mais intuitivo possível, ok? E aí depois a gente vai para aplicações dela, porque essas aí é que são as importantes. Aliás, esqueci de falar, né? Aqui, ó, quando a gente está lidando com a transformação de um sinal contínuo em um sinal discreto, a gente utiliza essa distribuição para decidir qual é o erro cometido quando você descarta algumas informações fora, tá? A quantização, ok? Você não pode ter amostras com qualquer valor de amplitude, né? Você tem que ter uma quantização, você tem que aproximar, arredondar. Quando você arredonda, você comete um erro. A gente modela esse erro a partir daqui. Né? Para quem quiser consultar, capítulo 9 do meu livro, tem a aplicação exatamente essa. Né? Vamos para a gaussiana. O que é a gaussiana? Vou dar uns 2 ou 3 modelos de gaussiana. O legal da gaussiana é o seguinte: ela é feia, ela é confusa, assustadora a primeira vez que a gente olha para ela, mas, né, depois que você se familiariza com ela, ela é sensacional, tá? Então acostume-se com ela porque vai valer a pena. Ela é uma função que ela não é definida num intervalo fixo, né? Com a distribuição uniforme, né? Que vai de A até B, ou as outras que nós vimos, que vai de 0 para frente, ou num intervalo fixo, né? Ela é bilateralmente infinita, significando o quê? Que ela é infinita para mais infinito e para menos infinito. Ela vai fazer alguma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. E ela é simétrica, significando que o que acontece do lado de lá acontece do lado de cá também, só que ao contrário, né? Então ela faz isso daqui. Ok? O valor médio dessa função é exatamente o centro dela. O centro, né, de simetria, o eixo de simetria dela passa em cima do valor médio. E o sigma, que é, né, o sigma ao quadrado é a variância, o sigma, a raiz quadrada da variância, é o desvio padrão, né? É uma medida aqui que eu esqueci exatamente quanto que representa, mas isso não é o importante agora, né? Mas ele mede a abertura disso daqui. Se você tem uma alta variância, isso daqui vai ser um negócio esticado, né? Se você tem uma baixa variância, ela vai ser uma coisa mais fininha. Por exemplo, né? Uma função gaussiana com a baixa variância, ela faria algo assim. É infinita para cima? Não, não é infinita. Não é infinita, tá? Ela tem um máximo aqui. Esse máximo é exatamente dado por esse valor aqui. 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes π vezes o sigma ao quadrado, tá? Como o sigma não é 0 e raiz quadrada de 2π não é 0, ela não vai para infinito, tá? Ela nunca vai para infinito. Ela vai para infinito ali, né? Ela nunca vai ser 0, tá? Não existe nenhum valor de x que faz com que ela seja exatamente igual a 0. Então isso daqui é a gaussiana, né? Então aqui, olha, eu tenho sigma ao quadrado grande e eu tenho sigma ao quadrado pequeno. O que é o sigma? O que é a variância? É o quanto você destoa desse valor central, desse valor médio, ou valor esperado, né? Que é um outro nome que a gente dá para isso daí, tá?
Se você tem uma baixa variância, significa o quê? Você não vai destoar muito do valor médio, do valor central, né? Significa que você tem maior probabilidade de acertar, né? Maior probabilidade de cair, de realizar um experimento e o resultado está próximo do valor médio. Se você tem uma variância muito grande, variância é a mesma coisa que variação, né? Se você tem uma variação muito grande, o que acontece? Então você vai acertar mais distante, né? Os resultados dos seus experimentos aleatórios vão estar mais distantes do centro. Então você tem uma baixa variância, você tem uma densidade alta afastada do centro. Ok? Ela é muito utilizada em telecomunicações, porque, por exemplo, a voz, né? A voz ela funciona de uma maneira parecida com isso daí, ó. Vou só rabiscar aqui para a gente dar uma olhada. Quando você transforma um sinal de voz em um sinal elétrico, você vai verificar o quê? Ele tem, né, muita concentração aqui, ó, em torno do ponto médio, né? Que é tensão zero, e uns picos que vão lá para cima, né? Só que esses picos aqui, ó, que vão lá para cima, eles são raros. Por quê? Porque a probabilidade associada a um intervalo aqui, ó, por exemplo, né? Um intervalo aqui é uma probabilidade muito menor do que associada aqui, como a gente consegue ver, né? A área embaixo da curva. Você tem uma área muito maior embaixo desse ponto do que num ponto aqui para frente, né? Então você tem uma concentração de valores de tensão do seu sinal aqui, ó, próximos do zero, mas você tem um pico aqui e ali acontecendo. A gente modela isso daí a partir de uma variável gaussiana, né, de uma função gaussiana. Ok? Isso é uma das aplicações da estrutura fluida. Certamente. Existem muitas maneiras diferentes de você utilizar a gaussiana para tirar ruído, tá? Existe algumas que não são, inclusive, relacionadas com probabilidades. Você simplesmente utiliza um filtro que tem aquela forma e vai passando ele por aqui, tá? Como a gente viu, né, lá em sinais e sistemas, um filtro que a resposta no tempo dele é igual a aquele, você convolui com isso daqui. Agora você pode modelar isso daqui e aí de repente você encontra um pico aqui, né? Aí você utiliza uma probabilidade condicional para dizer que esse pico não deveria estar aí, né? E baseado naquilo, e você elimina ele. Tá? Mas existem muitas formas diferentes. Não vamos entrar no meio da questão, tá? Porque não é o nosso foco aqui. Eu quero só, né, ver se a gente consegue colocar um exemplo mais simples para a gente realmente compreender o que significa o valor médio e a variância, não é? E essa distribuição no final das contas. E um exemplo bastante simples no final das contas é exatamente o exemplo do alvo de dardos, né? Suponha que você esteja jogando dardos em um alvo, né? Supostamente redondo. Vamos ver se a gente consegue desenhar uma coisa aproximadamente redonda aqui, né? Vamos, né, supor que isso aqui seja um alvo redondo. E aí você vai começar a jogar dardos, né? Vamos supor que eu seja um cara ruim e eu começo a atirar dardos nesse alvo. O que vai acontecer? Por pior que eu seja, né, eu vou acertar em torno do centro, né? A não ser que eu esteja, né, com o braço desregulado, alguma coisa assim, né? Eu vou jogar e eu vou acertar em torno do centro. Mas como eu sou um cara ruim, eu miro aqui e acerto aqui. Eu miro aqui, acerto aqui, acerto aqui. Às vezes acerto até fora do alvo, né? Dependendo da força que eu coloco, pode ir até lá em cima, lá embaixo, né? Aqui. Eventualmente, né, sorte de principiante, até acerto próximo do alvo, às vezes acerto até quase em cima do alvo. Mas vocês percebem que, né, apesar de eu estar acertando em torno do alvo, em torno desse valor médio, eu tenho uma variação muito grande. Porque eu sou ruim, a minha variância é alta. Mas o valor médio é esse daqui, é onde eu estou mirando.
Né? Se eu somar as distâncias aqui, ó, a distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, né? Considerando vetorialmente, né? Então eu vou ter uma anulação aqui, né? Um vetor que está para cá vai anular o vetor que está para lá, assim, né? Quando eu tirar a média dessas posições, ela vai ser alguma coisa próxima do centro aqui, né? Posso fazer isso aí como se fosse, né? Imagina que ao invés de jogar um dado, eu colocasse um peso aqui, né? Aí eu calculo o centro de massa desse ponto. Vai ser alguma coisa próxima aqui do centro. Mas com uma variação muito grande. Por quê? Porque eu sou comum. Agora você imagina o cara que é craque, campeão de dado, né? Então ele vai jogar e vai acertar. Acerta aqui, acerta aqui, acerta aqui, 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 aqui. Ah, uma hora ele deu uma erradinha, né? Mas ele vai acertar em torno do centro também, só que com uma variação muito menor. Não é? Então o que acontece? É exatamente essa situação. Ele até tem alguma probabilidade, né? Sei lá, deu câimbra na hora lá e ele acertou longe, né? Pode até acertar aqui também, espirrou na hora de, né, de jogar o dado, sei lá, né? Alguma coisa aconteceu. Porque tem a probabilidade disso acontecer. Mas, né? Ele vai acertar, primeiro, muito mais dados aqui próximo do centro, e a probabilidade dele fazer essa besteira que eu fiz aqui é muito menor, né? Por quê? Imagina uma situação aqui, ó, isso aqui vai lá para cá. Eu estou nessa situação aqui, ó, sei lá, a essa distância, né? A probabilidade dele acertar nessa distância, né? Na distância aqui, ó, um valor muito menor do que associada à minha distribuição de probabilidade. Ok? A variável gaussiana, ela é exatamente isso. Ela não restringe, foi algo que a gente falou, né? Ah, eu vou restringir a acertar dentro do alvo. Fizemos essa suposição, essa hipótese simplificadora em diversos exercícios, né? Ali não, a gaussiana não tem limite. Você pode acertar do menos infinito até o mais infinito. E você consegue modelar muito bem quando você tem um cara que é preciso, né? Uma coisa que varia pouco de uma coisa que varia muito. Ok? Por isso ela é bastante útil para a gente. Ok? Uma variável gaussiana essencial quando a gente está lidando com telecomunicação. Tá? Nós não vamos entrar em muitas aplicações dela agora. Nós vamos utilizar ela mais lá na frente, quando a gente chegar lá nos processos estocásticos de fato, do mesmo jeito que o Poisson, tá? Que a gente também só viu como uma aproximação, mas ele tem vida própria, né? A gente vai ver em situações específicas. Ok? Mas é bom a gente saber desde já que ela existe, porque ela é incrivelmente útil para a gente. Ok? Só para a gente terminar, vamos falar da função exponencial. Função exponencial, nós fizemos também um exercício também baseado no caso do jogo de dados, né? Nós fizemos uma situação em que a probabilidade de eu acertar, ela ia decrescendo exponencialmente conforme eu ia me afastando do centro, né? A gente colocou uma coisa parecida com isso daí. A probabilidade da exponencial é dada dessa forma aqui, ó. Lambda exponencial de menos lambda vezes x. E lambda é exatamente o valor médio também, né? Lambda é o valor médio. Ela não é muito diferente lá da Poisson, né? Na medida das proporções. Também não é muito diferente da geométrica. Você sabendo o valor médio, você consegue fazer um cálculo qualquer associado a essa variável, né? Vou colocar um exemplo rápido aqui. Aí, né? Exercícios relacionados a isso a gente deixa para a próxima aula. Então, o tempo em horas
necessários. Exponencial. Com lambda igual a meia. Aqui ele está falando uma coisa muito bacana para a gente, tá? Vamos ver exatamente o que é que ele está falando. Dá para a gente, através de algumas hipóteses, demonstrar que isso daí é uma realidade. Tempo em horas necessários para você reparar uma máquina é uma variável aleatória exponencial, tá? Se você fizer algumas hipóteses a respeito, né, de como é que faz, então você tem uma probabilidade de você gastar, né, um tempo relativamente um tempo médio, né, como dado ali, ele vai decrescendo, a probabilidade vai decrescendo exponencialmente, né? Então você demorar bastante, demorar muito para reparar uma máquina não é algo tão comum. E o que ele está falando aqui é exatamente, olha, você tem uma máquina, certo? E o tempo médio de reparo dela é de meia hora. Isso daqui a gente poderia, né, se não fosse dado essa propriedade para a gente poderia sonhar. Então, estou trabalhando com uma máquina e ela vai ser reparada com um tempo médio de meia hora. Mas isso é uma variável aleatória exponencial. Então, ele pergunta para a gente, qual é a probabilidade do reparo dessa máquina durar mais de 2 horas? Quando a gente coloca as coisas modeladas na forma de variáveis aleatórias, a gente elimina muitos dos problemas de calcular a probabilidade. Por quê? Porque o modelo de probabilidade já está dado para a gente, né? Ele está falando ali, ó, lambda é meia hora. Então, a minha função densidade de probabilidade é exatamente aquela ali. Substituo lambda por meio, então vai ser o quê? Meio exponencial de menos x sobre 2. Só isso. Agora, ele quer saber qual é a probabilidade do reparo dessa máquina durar mais de 2 horas. Quando a gente está falando, né, em uma variável contínua, que é o caso, né, o tempo é contínuo, a gente utiliza aquela propriedade, né? A probabilidade de x estar entre A e B, né, é a integral de A até B do px vezes dx. O px é dado. E o A e o B nesse caso também. Ele quer saber, né? Qual é a probabilidade desse concerto demorar mais de 2 horas? Então ele está falando para você fazer x entre 2 e infinito, né? É uma possibilidade, né? Esse modelo é um modelo que admite. Aí eventualmente você vai demorar um tempo infinito para consertar essa máquina, tá? Lógico, isso é uma hipótese, uma simplificação e tudo mais, mas, né, modela muito bem. Então, o que você vai fazer? A integral de 2 elevado até infinito de meio exponencial de menos x sobre 2 vezes dx. Aí é só resolver, tá? Meio é uma constante multiplicativa, posso colocar do lado de fora. Fico com meio vezes a exponencial